Agora, olha só. Todo mundo tem pai e tem mãe, né? Mas nem sempre o nome tá na certidão de nascimento. Aqui no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas passam por isso. Estou aqui com a Jéssica Souza, que é um exemplo. Depois de muitos anos, agora ela tomou coragem e entrou na justiça para ter o nome do pai nos documentos. A Jéssica vai contar essa história aqui hoje pra gente. Quem também participa é a defensora pública Priscila Libório. Boa tarde, bem-vindas ao Fala Espírito Santo. Bem, não tem o nome do pai na certidão. Conta um pouquinho a história sua, da sua mãe, pra gente, o pessoal de casa, entender. Então, a minha mãe me teve muito nova, com 14 anos, né? E aí, por medo, vergonha, ela escondeu a gestação, mais ou menos até o 7º mês. E depois da descoberta da gestação, passado algum tempo, ela revelou, né, quem seria o meu pai. Então, eu sempre convivi com a minha família paterna, eu chamo a minha avó de vó, minhas tias de tias, porém eu não tive o registro. Então, você tem um contato familiar? Tenho contato familiar, sempre tive. Né? Mas e o registro? E por que não ter o registro? O que acontecia? Então, eu não sei explicar o porquê de não ter o registro, né? Eu sei que, assim, após passado alguns anos, eu já com a maioridade, sou universitária de Direito, né, 4 anos. E aí, passado esse tempo, eu pensei, por que não tentar, né, obter o registro mesmo assim depois da maioridade? Já que a minha família, acho que por talvez ser um pouco leiga nesse assunto, talvez pela vergonha, né, não correu atrás, mas eu posso tentar. E foi aí que eu tentei consensualmente e tudo mais, e eu não tive, né, esse sucesso na minha busca. Foi aí então que eu decidi... Não, só pra gente entender, você tentou conversar Tentei, com o seu pai e falou, vamos colocar o seu nome aqui na minha certidão? E ele não... Às vezes. Ele, assim, falava que, vamos fazer então DNA pra comprovar e fazer, só que nunca se concretizava uma data, né? Eu tentei. Então de certa forma, ele não queria assumir porque não tinha certeza? Porque tinha, talvez, a dúvida. Ainda existia essa dúvida. Priscila, isso acontece com muitas pessoas, né? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite da Defensoria Pública. De fato, essa é uma realidade tão grave que recentemente tem uma lei que toda mãe agora que vai registrar a criança no cartório sem pai, obrigatoriamente o próprio cartório agora já manda para a justiça e aí já é proposta uma ação, né, que não é ainda investigação de paternidade, é uma ação de averiguação só. E aí a mãe indica quem seria esse suposto pai. Então isso se torna uma ação, o juiz chama essa mãe, esse suposto pai, pergunta se quer fazer o DNA ou se reconhece espontaneamente, porque o pai pode reconhecer espontaneamente, a depender da situação. E aí, inclusive, é a defensoria que paga esse exame de DNA, né? A defensoria que paga das pessoas que não têm condições de pagar o exame, e aí a gente tem tentado diminuir essa realidade com esse tipo de ação. Só que, infelizmente, ainda existem muitas mães que não indicam esse pai, ou por vergonha, ou porque não quer mesmo que o pai assuma essa paternidade, né? Ou porque realmente não sabe quem é, infelizmente. Tem vários tipos de casos. Então, a gente ainda tem uma realidade grande. Tem muita gente que não sabe como buscar, porque o DNA ainda é um exame muito caro no Brasil para as pessoas. Se a gente for comparar o salário mínimo de R$ 998, você pega o exame de DNA, hoje em dia é 400 e pouco, por aí. Então é caro para a pessoa fazer, né? E aí, às vezes por uma bobeira, às vezes por uma dúvida, ou porque o relacionamento acabou e a pessoa não contou que estava grávida, o pai simplesmente não quer registrar. E às vezes a mãe não sabe como buscar, fora as outras, muitas outras pessoas que já não têm o pai na certidão e não sabe nem como buscar, né? Não sabe que pode buscar a defensoria, entrar com uma ação de investigação de paternidade. O que eu quero dizer para as pessoas é: não se preocupem, o fato de você indicar alguém como pai, se ele não for pai, você não vai ter que pagar uma ação de danos morais, que às vezes as pessoas ficam com essa dúvida, não vai, é direito seu investigar. Se existir qualquer indício de que aquela pessoa pode ser seu pai, procure a defensoria, mesmo que você ache que você tem dúvida entre 2 pais, não tem problema, a gente faz a ação.
porque é um direito, é uma ação que você vai declarar quem é seu pai. É um direito seu. Entendeu? A gente está aqui já começando a receber participações pela transmissão ao vivo no Facebook, que você pode mandar seu comentário também, tá? Helena Dias, na minha certidão não tem o nome do meu pai. Miriam Fernandes, meu esposo só tem o nome da mãe na certidão. A mãe dele disse quem é o pai. Hoje já é falecido. Como podemos fazer para ele adicionar o nome do pai na certidão? Isso é possível, doutor? Sim, mesmo após a morte do suposto pai, é possível sim, né? Cada caso é um caso, a gente vai ver quem está vivo ainda, como a gente pode fazer esse teste de DNA, inclusive esse teste de DNA pode ser feito se ele tiver deixado um irmão. Então deixa eu até aproveitar que Isis Maia está falando exatamente isso. O meu sobrinho também está lutando para ter o nome do irmão dela, né, que seria o pai, na certidão, mas meu irmão faleceu. E agora o que fazer? Não tem problema. Vai ver quem são os herdeiros do seu irmão. Vai na defensoria, a gente explica tudo bem direitinho, mas basicamente a certidão de óbito do falecido, daquela pessoa que você acha que é seu pai. Aí a gente vai ver quem são os herdeiros, vamos entrar com essa ação. E aí é bom trazer os parentes, por exemplo, a avó paterna ou avô paterno, pra gente. Porque o DNA, o exame de DNA, ele pede alguns requisitos. Então é legal, se deixou algum irmão, às vezes a gente tem consegue. Tem que ter algum parente, porque a Catiane Oliveira aqui falando, e quando o suposto pai e a suposta avó já morreram? Aí a gente vai ver se há alguma possibilidade, inclusive, de exumar esse corpo. A depender de quanto tempo tem que ele não... É uma medida até extrema. Isso pode acontecer. Pode acontecer porque o direito de ter um pai é muito maior do que a gente, quando a gente vai fazer esse equilíbrio, é muito maior do que de violar, né, uma sepultura, alguma coisa assim, né? Mas calma, tudo tem jeito, a gente vai tentar achar uma solução. E outra coisa, não precisa só o DNA. Não é só o DNA que prova essa paternidade, certo? O que é que prova? Se na época que a pessoa engravidou estavam juntos, tem testemunha, entendeu? O relacionamento terminou antes, depois da gravidez, durante a gravidez. Então tudo isso a gente pode tem tentar. muitos casos aqui, muitas pessoas falando, e vamos atualizar esses números, gente, porque olha, essa situação de pessoas que não têm o nome do pai nos documentos é mais comum do que a gente imagina. Eu vou direto à nossa redação de jornalismo, porque a Jéssica Trucati tem esses dados pra gente. Boa tarde, Jéssica. Oi, Juliana, boa tarde. Pois é, segundo o Ministério da Educação, aqui no Espírito Santo, pelo menos 75 mil crianças e adolescentes que estão matriculadas na rede pública de ensino não têm paternidade reconhecida. Além disso, entre 2018 e 2019, a Defensoria aqui do Estado já fez mais de 1.500 atendimentos para pais e filhos em busca de reconhecimento. Só de janeiro a julho deste ano, a Defensoria fez 658 atendimentos desse tipo. Em nível de Brasil, o número é ainda maior. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, há mais de 5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento. Volto com você, Juliana. Obrigada, Jéssica, pelas informações. Está aí a quantidade de pessoas que estão sem o nome do pai na certidão. Jéssica, assim, por mais que você tenha tido contato ali com a família do seu pai, sempre te faltou alguma coisa? Como é que você se sentia vendo sua documentação? Nunca tinha o nome do seu pai? Então, quando mais nova, você sente mais falta da presença, né? E depois de mais velha, passou a me incomodar algumas coisas, porque quando você vai fazer um cadastro, até mesmo de faculdade, você sempre é questionada, mas cadê o nome do seu pai? Você tem que explicar a história, tudo. E assim, é um pouco constrangedor, né? Hoje eu tô aqui abrindo a minha história para que outras pessoas possam se inspirar, né? Mas é um pouco delicado, porque você se sente meio rejeitada, parece. Ainda mais quando você convive, né, com a sua família paterna e seu pai não te registra. É um sentimento meio que de rejeição, assim. É muito difícil, né? E aí a gente vê que e agradeço, tá, a sua coragem de vir aqui. Hoje ela faz direito e tá ciente dos seus direitos, né? E aí acabou tomando coragem também de falar, não, peraí, eu quero sim. Se ele é meu pai, então eu quero o nome dele aqui, né? E mesmo assim, mesmo fazendo direito, mesmo tendo essa vontade, ainda era delicado e complicado, porque eu tinha um pouco de vergonha, um pouco de medo da reação da minha mãe, né, não sei como ela ia lidar com isso, mas eu sempre tive o apoio da minha família quanto a isso. Eu
Minha família sempre me apoiou, mas para mim também era bem delicado, né? Vamos retomar aqui o nosso bate-papo sobre reconhecimento de paternidade. Eu recebo hoje a Jéssica Souza, que entrou na Justiça para ter o nome do pai nos documentos, e também a defensora pública da Vara da Família, Priscila Libório. Jéssica contava aqui pra gente que se sentia envergonhada, se sente envergonhada, porque ainda não tem o nome do seu pai no documento, né? Isso, é bem constrangedor você, como eu já falei, né? Você não ter o registro e ser sempre questionado por quê, e aí você acaba tendo que ou omitir ou falar a sua história, né? É bem complicado. Por isso que eu optei por regularizar, né? Espero que resolva. Um dia conversando com a doutora Priscila sobre a situação, ela falou, não, vamos regularizar, já passou da hora, você tem direito, você precisa e eu vou te ajudar. Agora, doutora Priscila, esse é um processo que demora, porque a gente tem a Jade participando aqui na nossa transmissão, e ela pergunta o seguinte, por que o teste de DNA é demorado? Vamos lá, não é um processo que demora e o teste de DNA não é demorado. A questão é a seguinte, às vezes a gente não consegue durante o processo achar o pai, né? Às vezes a pessoa indica o pai, mas indica o endereço incompleto, e aí a gente vai tentando citar esse pai, que é o nome que se fala, né? Quando ele vai entrar na ação, a gente fala citação. Então a gente tenta citar esse pai e não consegue, aí tem que entrar em contato de novo com a parte para saber onde é que tá. Às vezes ela não sabe indicar o endereço, pede um tempo, e aí acaba demorando. A defensoria, apesar de a gente ter um orçamento muito curto, a gente fez essa opção pelo DNA, né, de pagar o DNA justamente porque 90% das ações nas varas de família são de pessoas que não têm condições de pagar um advogado, são da Defensoria Pública. Então essas ações de investigação de paternidade tem até um programa, né, Pai Presente, justamente para a gente fazer esse DNA o mais rápido possível. Inclusive nós na Defensoria fazemos o DNA sem traquação. Se o pai dela quisesse fazer o DNA sem intracoação, eu chamaria ele lá e eu já mandaria os dois para fazer o DNA. Mas isso para qualquer um, porque a Jéssica, por exemplo, tá ali trabalhando com vocês têm contato. Não tem essa de porque conheço, não, né? De jeito nenhum. Ela é nossa estagiária, é um orgulho pra gente isso, até de a gente ter conseguido plantar essa sementinha nela, dela querer realmente saber quem é o pai dela, porque é um direito saber se de fato ele é mesmo ou não, fazer o teste e ele registrá-la. Mas qualquer pessoa, desde que os dois queiram fazer o DNA e não tenha nome do pai na certidão. Porque o que acontece, Juliana? Uma realidade muito grande no Brasil é outro pai se declarar pai, sendo que não é pai, e aí depois quer deixar de ser pai, e aí a confusão resolvemos também esse tipo de caso. Aí, no caso, vem os dois pais para fazer o DNA, né? Vem aquele que se declarou pai e colocou o nome, mas aí o processo é um pouquinho mais demorado, porque a gente tem dois requeridos, ou seja, duas pessoas no polo passivo da ação, a ação é contra duas pessoas, né? Então aí é um pouquinho mais demorado por isso, porque a gente tem que citar duas pessoas e tem que fazer DNA com duas pessoas. Mas quando não tem o nome do pai na certidão, é muito simples, a gente não precisa nem entrar com a ação, desde que ele queira fazer o DNA. Aí você pode me perguntar, mas por que você entrou logo com a ação em relação a Jéssica? Poxa, porque ela convive com ele. Já tinha falado por várias vezes. Ela já tinha falado, já era uma coisa... Assim, eu não vou mais fazer a tentativa de chamar ele lá para mandar pro DNA. Eu não preciso mais desse tempo. Então, se a parte chegar lá e falar, ai, doutora, eu já tentei, não consegui, não tem problema, a gente entra com a ação, que ele vai ser citado. E aí tem uma consequência, tá, Juliana? Deixa eu explicar. Se esse pai citado na ação judicial não for fazer o DNA, ele vai ser considerado pai mesmo assim. Então, se ele for convocado... Se ele for citado no processo, a gente marca o DNA e no dia ele não comparece, é pai. Pronto, e danou. Você vai ter que pagar. Acabou. Se tiver que pagar, vai ter que colocar o nome. Sim, vai ter que... o juiz já manda colocar o nome, já arbitra a pensão, se tiver direito. No caso dela, tem por quê? Porque ela não tem 24 anos e ela tá na faculdade. Então, já vamos falar sobre essa coisa aqui, ó essa parte aqui, ó, do dinheiro. Mas eu queria a gente esclarecer a dúvida que eu deixei no ar aqui da Priscila Andrade. Sim. Ontem o pai
pai do meu filho mais velho apareceu e quer reconhecê-lo. Só que não sabemos como fazer. Meu filho hoje está com 19 anos. A gente está aí com o pai interessado. Nossa, maravilha. Que é um pouco do que você falava. Se o pai quiser, fica mais fácil. Se o filho de 19 anos não tiver pai na certidão, só mãe, igual a Jéssica, é só ele ir pro cartório onde foi registrado, vai a mãe, nem precisaria da mãe, mas é bom aí. O menino que tem 19 anos já é maior de idade, o suposto pai, e ele vai registrar, ó, vai declarar, eu sou o pai dele. Pronto, vai botar o nome na certidão, acabou. Não precisa nem fazer o exame? Se ele não quiser, se ele já assume a paternidade, não precisa de exame nenhum. O exame é só para pais que têm dúvida. Se tem dúvida, a gente faz o exame de DNA e aí não tiver registro. Agora, se já tiver registrado com o nome de outro pai, aí só entrando na justiça. Se tiver outro pai, mas se não tiver o nome de pai... Se não tiver, só ir pro cartório, chegar lá, eu quero declarar. Mas, pode ser até por um papel de pão que a gente brinca, tá? Qualquer se a pessoa declaração. escrever lá, sou o pai da Jéssica, aquilo ali serve de prova. Ó, agora a Lani François tá aqui, isso é ótimo, só que o problema é a demora. Estamos com meu sobrinho, que o pai não quis registrar e até hoje o cartório não entrou em contato. Isso está desde junho que eles estão esperando. Vamos lá. É bom dar um pulinho na defensoria para saber o que é que está acontecendo. Às vezes tentou achar esse pai, não conseguiu, deu algum problema aí nessa intimação ou até mesmo dela. E outra coisa, infelizmente, há alguns meses atrás a defensoria estava sem orçamento para fazer esse DNA. E aí o que é que aconteceu? Parou todos os processos de investigação. Gente, eu vou te contar um negócio, né? E aí a gente estava batalhando. Ainda esbarra nesses problemas, porque isso acontece, tá? Isso é uma realidade. Infelizmente o judiciário tem um orçamento muito maior do que o nosso, o Ministério Público também, e eles não pagam esse exame. Quem paga somos nós, a Defensoria Pública, o orçamento da Defensoria, porque a gente vê isso como prioridade. Porque essa é uma realidade muito triste e é uma realidade que muda a vida da pessoa. Entendeu? Jéssica agora vai ter o nome do pai na certidão. Ela não vai ter que mais dar explicação para isso, ela não vai ter que se envergonhar de nada. Mesmo que ela não queira nada dele, não queira pensão, não queira nada, mas ela tem o direito. E isso dá dignidade, você saber quem é seu pai, você ter seu pai assumido. Por que não? Por que eu não tenho direito de ter pai, né? Não, então... né? Agora vamos falar de valores mesmo aqui. Vou dar o exemplo da Nelly e depois quero que Jéssica conte um pouquinho dela também. Okay. Nelly Charilli falando aqui, Ju, meu irmão escondeu uma filha por 12 anos. Agora, ela aí com 12 anos, a mãe resolveu procurar. Ela me achou no Instagram e me perguntou se eu ajudava. Claro que sim, né? Ela mora na Paraíba, agora nós vamos nos conhecer. Ela vem passar o Natal aqui com a gente. Que bom! Agora, vamos falar sobre ajuda até financeira, Jéssica. Como é que é no seu caso? Você tinha o reconhecimento da família, né? O contato com a família do seu pai. Mas alguém ajudou? Pagou sua escola? Não. Tinha alguma ajuda financeira para sua mãe? Não, sempre minha família materna mesmo. Sua família materna que arcou com todos os custos? Sim. Da sua educação, alimentação, roupa? Tudo. Minha família materna. Pois é. Então tinha assim, a família, assim, você é da família, você é filha dele, do filho, do neto, né? Mas ninguém ajuda nada, existem direitos aí, né? Sim. Não só o direito de um nome. Pois é, e aí é importante buscar o mais rápido possível, porque esse período todo que a Jéssica cresceu e apesar de ter proximidade com o pai, com a família dele, com o suposto pai, né, vamos falar assim, a família dele, ela não vai ter como cobrar mais, porque ela não fez nada, né, ela não tomou a iniciativa, infelizmente a mãe dela, quando ela era menor de idade, para o juiz é como se ela não precisasse daquela ajuda. A gente não tem como voltar atrás. Mas, a partir do momento que ela entrar com a ação, que nós já entramos com a ação dela, agora o pai dela sendo citado, quando a gente vai demorar o processo, vai ter o exame de DNA, mas ele vai ser obrigado a pagar desde quando ele soube. Né? Por quê? Porque ela tem direito à pensão, porque ela está na faculdade, ela não tem 24 anos. Vamos lá, então isso é importante. Às vezes muitos pais ficam até com medo de registrar, porque tem medo de pagar. Ai meu Deus, mas eu nunca ajudei nem quando a criança nasceu, nem quando estava grávida. E agora, né? E agora, então não se preocupem, não vai ser obrigado a pagar esse tempo que passou. Então pode ficar tranquilo com relação a isso, tá bom? Vai ser só da agora pra frente, mas vai ter que pagar. Do momento pra frente, né? Vai ter que pagar, a partir do momento que tomou conhecimento da ação pra frente, vai ter que pagar a pensão. Então não deixe, e se você tem dúvida, se tiver, nem que seja uma pequena dúvida, faça o exame de DNA.
porque depois não tem volta, tá? Se assumir a paternidade, mas aí depois eu descobri que não era meu filho, porque só depois eu quis fazer o DNA, esquece. Já assumiu, registrou. registrou. Entendeu? Mas aí você vê essa questão da Jéssica, né? Poxa, conviveu com o pai, mas não tinha ajuda financeira, tinha vergonha de achar que queria o nome dele só por causa da ajuda financeira. E ela não. E não você vê que né? o mais importante era a presença, quando ela era pequena. Era o que você queria, assim, dele? Ter um pai mesmo? Com certeza, né? Assim, graças a Deus eu nunca me faltou nada, né? Minha família sempre esteve presente, sempre foi perfeita na minha criação. Eu tive várias oportunidades que muitas pessoas não têm. Hoje eu estudo, sabe? Eu faço uma graduação, entendeu? E a presença do pai, ela é indispensável na vida de qualquer ser humano. Entendeu? É muito importante para qualquer ser humano, eu acho, ter a presença do pai. E faz muita falta, né? E agora a gente continua aqui com a nossa entrevista especial de estúdio. A gente está falando sobre o reconhecimento de paternidade. Jéssica contando um pouquinho aqui da história dela. Ela não tem o nome do pai ainda na certidão de nascimento. Doutora Priscila, que é defensora pública, já entraram com uma ação para que isso seja feito, né? E a gente já tem com muitas perguntas aqui. Você está com quantos anos, Jéssica? 21 anos, né? Já está na faculdade, ainda está nova, ainda teria dinheiro, por exemplo, de uma ajuda financeira. Sim. Mas e quando a pessoa já é bem mais velha? A gente tem alguns exemplos aqui. Adriano Freitas está falando, eu tenho 31 anos e meu pai até hoje não registrou. Ele me responde que tem dúvidas. Eu fiz o pedido a ele com 12 anos e ele recusou. Qual é o meu direito? Ele pergunta. Bem, infelizmente, esse pedido que ele fez aos 12 anos, a gente tem que saber se é judicial, se foi judicial, se não foi judicial e por que não foi para frente. Porque é importante falar que o exame de DNA é muito recente, essa questão do exame de DNA, era um exame muito caro. É muito recente que, por exemplo, a Defensoria está custeando, porque muita gente não tem condição. Então, a gente conseguiu resolver muitos processos por conta disso, por conta do exame. O exame realmente foi um diferencial. Então, muitas ações de investigação de paternidade no passado, elas terminavam por falta de prova. Elas eram julgadas improcedentes por falta de prova, ou seja, você não conseguia provar aquela paternidade. Mas as pessoas que isso aconteceram podem entrar novamente com a ação. E agora sim fazer o DNA. Entendeu? Pois é, o mesmo acontece com a Andréia de Santo Antônio aqui, Vitória. Ela ligou para minha produção, falou que o filho está com 30 anos, o pai sempre o rejeitou e sempre falou que não era filho dele. O que devo fazer? Devo recorrer ou deixar meu filho entrar com uma ação? Eu acho que o ideal é... Se já chegou nesse estado, vamos entrar com a ação, entendeu? Ele vai ser citado, a gente vai fazer o exame de DNA. O exame de DNA, gente, é saliva, não é nem sangue. Tem gente que tem medo de fazer o DNA porque é sangue, não. Né? Hoje em dia tá tão moderno que é saliva, pega a saliva e tal e faz o exame de DNA. E pode até, se a pessoa estiver em outro estado, pode de repente recolher o material e tal, para poder juntar e fazer esse exame. E esse exame tem um grau de certeza elevadíssimo, 99,9999999%. Então, assim, é um teste bem certeiro, né? E volto a falar, não é só o exame de DNA que comprova a paternidade. Outras provas também são possíveis. Também podem ser usadas. A gente tem uma telespectadora que não quis se identificar, ligou para minha produção, falou, eu não sei ao certo o endereço do pai do meu filho, só sei a cidade que ele mora. Ele nunca reconheceu meu filho, mas a gente gostaria que ele o fizesse. É possível entrar na justiça? Já a gente vai responder essa pergunta. O que fazer quando você não sabe onde está o dito cujo do pai? Logo mais a gente tira essas dúvidas. Vamos voltar a falar sobre reconhecimento de paternidade. 5 milhões, mais de 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão. E é o caso da Jéssica Souza, que está aqui comigo hoje, mas ela entrou na justiça para ter esse reconhecimento paterno. A Priscila Libório, que é defensora pública, também está aqui tirando as dúvidas da gente. E vamos tirar uma dúvida aqui, porque no caso da Jéssica, o pai mora logo ao lado, né? Você teve contato com ele. Sabe onde está o dito cujo, né? Como eu comentei aqui. Mas não é o caso de muitas famílias. Que isso eu já vi aqui pelos comentários, é recorrente. E eu vou ler a participação de uma telespectadora que não quis dizer o nome. E às vezes as pessoas têm vergonha, né, doutora Priscila? Ela disse assim, eu não sei ao certo o endereço do pai do meu filho, só sei a cidade em que ele mora. Nunca reconheceu meu filho, mas a gente gostaria que ele fizesse isso. É possível entrar na justiça mesmo não sabendo o endereço?
Sim, é possível. O que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar buscar pelo nome, se ela tiver pelo menos o nome completo dele, a gente tenta buscar pelos registros do TRE, né? A gente procura em vários, a gente chama de Infojude, Baixa Injude, a gente procura se, por exemplo, ela souber qual é a operadora de celular dele, se tiver um número, por exemplo, a gente tenta também procurar, a gente oficia vários órgãos até tentar achar esse número. Tem o CAGED também que a gente consegue fazer, descobre se a pessoa está trabalhando, se a pessoa contribui para o INSS também a gente consegue descobrir. Mas esse processo, por conta disso, é muito mais demorado, porque tem que oficiar vários órgãos e tal para tentar descobrir, mas é possível. Outra coisa, mesmo não encontrando esse pai, consigo, se eu tiver provas contundentes de que ele é o pai da criança, por exemplo, vamos lá, morávamos juntos, eu engravidei, ele terminou o relacionamento, foi embora, então a gente pode, né? Com essas provas, se a gente conseguir provar isso no decorrer do processo, não precisa de DNA e eu não preciso nem citar ele. A gente chama de citação por edital. A gente afirma que não sabe o local dele, né, onde a pessoa está, e esse processo vai prosseguir, vai tramitar da mesma maneira e ela vai ter a oportunidade de fazer provas de que esse pai que não se sabe o endereço é o pai. E aí o que acontece? Provavelmente, como ela não vai saber o nome dos avós paternos, vai ser registrado com o nome do pai sem o nome dos avós paternos, mas isso não impede nada o registro. Deixa eu falar uma coisa muito legal que eu me lembrei agora. Vamos lá, o pessoal está recebendo 13º e tal, e às vezes não tem, fala assim, eu não vou registrar, eu não vou declarar paternidade porque eu não tenho dinheiro para pagar a certidão. Não paga, tá, gente? Se você não tem condições de pagar, é só ir na defensoria, a gente faz um ofício para o cartório dizendo que você não tem condições de pagar e você vai lá, declara a paternidade, igual aquele que quer declarar a paternidade, não vai pagar nada e o registro vai ter a segunda via, vai ter o registro com o nome do pai, tudo de graça. Falando aí sobre registro, olha o caso aqui, uma telespectadora que também ligou aqui para a produção, não falou o nome não, mas olha a história dela. Eu tenho uma filha adotada, só no meu nome como solteira. Agora eu tenho um companheiro e ele gostaria de que a nossa filha também tivesse o sobrenome dele. Como proceder nesse caso? Nesse caso tem duas soluções. Pode ele adotar também, que a gente chama, adota o filho do cônjuge, né? Ou do companheiro atual, vai permanecer o nome dela e ele vai ser pai adotivo, vai adotar, vai botar o nome dele na certidão. Ou a gente também pode entrar com uma ação de paternidade afetiva, se ela for menor de idade. Se ela tiver acima de 12 anos, é só ir no cartório e dizer eu sou o pai afetivo dela e registrar. E pronto. A Thaís Marta pergunta, meu filho pode ter 2 pais na certidão? Tá aqui na transmissão. E por telefone, Renata de Cariacica ligou. Meu filho foi registrado por um pai de consideração. Um pai afetivo, né? Mas agora o pai biológico falou que quer fazer o registro. Como é que a gente deve proceder nessa situação? Dá para ter o nome dos dois? Dá, graças a Deus, o direito se abriu para essa realidade comum das famílias, onde existe o pai afetivo e existe o pai que depois se descobre do pai biológico. Então, na primeira hipótese, pode sim, não tem problema nenhum, a gente vai entrar com uma ação, inclusive consensual, dos 3, ou se algum deles não quiser, a gente entra e vai permanecer o nome dos 2 pais. Mesmo que o pai afetivo diga, não, eu não quero mais ser pai, porque já descobriu quem é o pai biológico, se for comprovada que tem paternidade afetiva, que para a criança ele é o pai, é a referência de pai, a criança vai ter 2 pais, o biológico e o afetivo. E aí, vamos lá, só pra gente reforçar, o que tem que fazer? Vamos lá, entrar com a ação. Esses ação casos, aonde? ação na justiça, vai procurar a defensoria ou um advogado, se tiver condições, vai entrar com uma ação na vara de família, aí vai ser ação de investigação de paternidade com retificação de registro civil, e aí pode ser consensual nesses casos, se ambos, né, concordam. Se o pai biológico quiser fazer DNA, aí não vai ser consensual, mas não tem problema, podem ir os 3 na defensoria, a gente qualifica todo mundo, manda para a justiça. Primeira coisa que a juíza vai fazer, marca uma audiência, pergunta se espontaneamente reconhece, se não reconhecer espontaneamente, marca o exame de DNA da defensoria, que já é na outra semana, e pronto, faz o exame de DNA, chegou o resultado, abriu o resultado, pronto, é o pai. Jogo os rápido. 2. Então tá aí, olha, a gente tá recebendo muitas dúvidas, vamos ter que voltar a tirar dúvidas. Priscila vai ter que vir aqui para esclarecer essas dúvidas, porque olha... A defensoria está à disposição.
o que acontece com a Jéssica se repete com muitas famílias, muitas crianças, muitos filhos que não têm o nome do pai. Jéssica, queria agradecer por você ter vindo aqui, aberto um pouco da sua vida, porque você mesmo disse que tem vergonha disso, mas tá aí a importância também de se falar que os outros também acabam criando coragem para isso, né? Eu que agradeço, tá? Vocês estarem recebendo a gente aqui, tanto eu quanto a doutora Priscila, né? E como eu falei, é vergonhoso sim, mas hoje eu entendo que isso é necessário, é um direito e que eu espero que pessoas que tenham uma história parecida, que estejam assistindo a mesma história, elas se inspirem, né, nisso e corram atrás dos seus direitos. Nunca é tarde, por mais que você não receba auxílio financeiro, mas pelo menos nunca é tarde para começar a ter aquela relação familiar, entendeu? Eu, por exemplo, sempre tive contato com a minha família paterna, mas muitas pessoas não têm. Né? Eu não chamo meu pai de pai porque nunca tive essa abertura da parte dele, mas eu sempre convivi com a minha avó, com as minhas tias. Inclusive, elas sempre me incentivaram a fazer, então, já que da forma consensual eu não tive como. Pois né? Pelo que você está falando, da parte dele não era tão claro assim. Essa paternidade tá aí um motivo de você não chamá-lo de pai, né? Isso, eu nunca tive essa abertura dele, então eu não me sentia confortável, né? Eu me sentia um pouco retraída. Mas com a minha família paterna inteira, eu sempre convivi com meu avô. Mas amor não te faltou, né? Não, graças a Deus teve muito amor, né? Juliana, eu preciso falar só um pouquinho. Por favor, enquanto tem vida, faz isso, porque depois, quando morre, além de ficar mais difícil, atrapalha tudo, atrapalha o inventário, atrapalha tudo. Então, se você tem um filho que não é registrado, procura registrar, procura saber, procura resolver essa situação. Tá aí, tá dado o recado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Uma ótima tarde, boa semana, viu? Depois a gente quer saber no que deu, tá, Jéssica? Tá bom. Esse processo.